Eu aluguei um apartamento, 1807. Tô com a sua chave, hein? 17º D, 18º andar. Ah, porque o elevador, ele pega o 17º e o 18º. É, ele fica no meio. Vamos ver o que nos espera. Olha que simpático. O que será que tem dentro dessa caixinha? Uau! Vai chover. Dá um certo friozinho na barriga. A gente tá no 18º andar, olhando para baixo. Dá friozinho na barriga. Já começou a chover. A gente está aqui no alto de São Paulo, vendo essa cidade toda ali, de uma certa forma, abraçando a gente. É uma possibilidade de não ter limites. Eu não tenho limites visuais, meu pensamento vai aonde eu quiser. Do seu lado tem 3 monges. Está acontecendo uma meditação aqui do lado. Como é que é essa convivência? Ela é ótima. A meditação mesmo é para ser feita em um lugar bastante caótico. Quer dizer, dentro desse universo extremamente barulhento, desorganizado, através da nossa mente a gente pode também criar uma determinada harmonia.
talvez seja justamente isso. Essa meditação zazen é uma meditação assim em que eu permito que o fluxo do pensamento aconteça. Não importa se o pensamento é bom ou ruim, ela vem e se retira normalmente, como os eventos dessa cidade também. Agora, por que o Copan? Eu não sei se eu escolhi o Copan, né? Talvez tenha sido justamente o contrário. Nós procurávamos um lugar para fazer que fosse um lugar alto aqui na cidade de São Paulo. E por algum motivo assim nós chegamos no Copan e o Copan nos recebeu muito bem. E hoje virou uma marca nossa mesmo, né? Talvez seja uma marca da cidade também, a meditação aqui no Copan. E o Copan fica justamente no centro velho da cidade. Isso começou a ganhar um significado muito grande também, né? É um lugar das pessoas comuns também, é a região assim, que os imigrantes estão presentes, em que existe muito sofrimento, também como muita alegria também, muita esperança também. Quer dizer, tem todo tipo de sentimento, justamente nesse pedaço. E o Copan é mais ou menos como fosse o coração, né? Dessa cidade pulsando. Mais ou menos eu sinto esse tipo de sentimento. 31º andar. Opa, André, tudo bem? estamos gravando. Me leva para conhecer seu apartamento, André. Vamos lá. Tá, essa parte daqui, né, dessa coluna aqui pra cá, era o apartamento que eu comprei primeiro. Era um sonho meio antigo, assim, né? Eu sempre pensava, puxa vida, né? Imagina juntar os dois, né? Ficava pensando, não nem por falta de espaço, mas acho que até por paixão por essa vista aqui, né? Mas aí, agora que teve essa oportunidade, eu comprei o de lá e integrou os dois, né? Quando a gente tirou, né, isso aqui se chama caixão perdido, na verdade, né? Eles faziam isso antigamente para economizar concreto. Então, eles faziam umas caixas de madeira. Aí, quando a gente tirou o forro, a gente descobriu isso daqui, né? E aí, a princípio, os arquitetos ficaram meio... Ah, será? Né? Vai ficar meio carregado, aquelas coisas. Mas aí a gente insistiu e assim, mostra bem as entranhas do prédio, né? O concreto, né? Esse apartamento, a razão dele existir é por causa dessa vista, né? Então a gente nada mais, assim, coerente do que deixar isso aqui livre, né? E essa entrada de luz que é maravilhosa, que é único aqui, né? Aí outra coisa que a gente fez quando a gente aumentou aqui foi criar uma área livre, né, de um jardim, né? Isso é uma coisa que a gente sentia falta de um verde aqui nos tantos concreto, né? Ah, que lindo, meu Deus do céu, um jardim. A gente está no 31º andar. O jardim suspenso do Copan. O jardim suspenso do Copan, que aí virou o nosso quarto que era do outro lado, a gente fez o quarto aqui integrado com esse jardim, que é nosso xodózinho atual. Né? E essa vista daqui também, vem cá. Que eu acho até, sei lá, diferente, né? Parece que é uma outra lente aqui, né? Que é essa vista daqui. O que te faz amar tanto esse lugar, a ponto de você ter querido comprar um outro apartamento e fazer essa casa belíssima? Esse apartamento é um charme. Então, eu lembro uma vez que meu pai me fez um tour comigo aqui e ele mostrou esse prédio, né? E ele falou assim, ó, tá vendo esse prédio torto? Foi o Niemeyer que fez. E na minha cabeça, eu entendi Venkovsky, que era o amigo do meu pai, porque era professor.
do meu pai na USP. E eu passei, tipo, metade da minha vida olhando pro Venkovski e falava assim, nossa, esse cara é um gênio. Depois que eu fui descobrir que o Niemeyer era quem ele era, né? Enfim, mas é só uma história interessante. A riqueza de personagens, para mim, é o grande lance do centro de São Paulo, né? E a própria estética do centro, né? Cinza, os elementos que a sociedade esconde, muitas vezes, está aqui, né? Então, sim, os craqueiro, né? Você encontra muita gente morador de rua. Então, assim, isso não é agradável, mas eu acho necessário, sabe? Eu acho uma coisa necessária que a gente não gosta de olhar, mas, assim, que está aí e a gente não pode ignorar, né? Então, assim, eu gosto de morar nesse lugar, que ele permite que essas pessoas as apareçam de alguma forma, né? Conceitualmente, o Niemeyer, ele fez o Copan, né, e como um bom comunista, ele não foi à toa que ele quis, né, misturar essas diferentes classes sociais no mesmo lugar, né? Então, você tem um apartamento desse que é um apartamento classe A, né, e aí você tem a kitnet chegando até muitas vezes o empregado morar no mesmo prédio do que o patrão, né? Eu já ouvi esse tipo de história, né? Não tá muito... Não. Tá bom? Não tá. Mas, vai. É um pessoal bem eclético, né? A gente tem de todo tipo de moradores. E a diferença, assim, é que é um pessoal mais amistoso. Não sei se é porque a gente vem com várias culturas diferentes, o pessoal bem... de nível social também bem diferentes, né? Mas o pessoal consegue se integrar. Crédito ou débito? Esse é o débito. Débito. Mas me diz uma coisa, Juliana, você mora aqui? Moro. Em qual bloco? No bloco A. No bloco A é um pessoal médio, né? Da classe média. Que o apartamento tem 2 dormitórios, 90 metros quadrados mais ou menos. No bloco C e D, digamos que seja um pessoal um pouquinho mais da classe média alta, que é um apartamento de 180 a 230 metros quadrados. E ele é de 3 dormitórios, então é um público mais variado nesse sentido. Apesar que no bloco D tem bastante estudantes que moram, né? Eles fazem tipo uma república nesse sentido. Mas também são filhos de pessoas que têm dinheiro do interior, assim. E no bloco E, F e B é um pessoal mais mesclado, mas não significa que eles têm baixa renda. São pessoal também de uma renda razoável, mas que vêm para estudar ou são divorciados, moram sozinhos e não querem mais sair daqui do centro. Acho que essa é a diferença. É como se fosse um bairro, só que em vez de ser vertical, né, ele é horizontal. Eu falei ao contrário. Em vez de ser horizontal? Em vez de horizontal, ele é vertical, mas é um bairro. Pode entrar. Vida. Nada. Nada. Eu sou de Pernambuco. Você está há muito tempo aqui em São Paulo? Em São Paulo eu estou há 28 anos. E há quanto tempo aqui no Copan? Copan, 15 anos. Você chega aqui 6h30. E aí? Agora, por exemplo, tocou uma sineta. Tocou uma sineta aqui, é o interfone do elevador. Alô? Oi? Tem chave? Procedimento aí, você toca na campainha aí? Então não tem ninguém não, né? Tá bom. O que houve aí, menino? O morador esqueceu uma chave na porta. Ninguém tá atendendo? Ninguém tá atendendo, não tem ninguém. Ó lá, vou lá de novo.
Fala. Você fica vigiando aqui? Fica vigiando aí os elevadores, que eu mostro tudo, né? A galeria aí, a galeria. Ih, de novo. Aí de novo. A vida é essa. Oi. Fala, Ramon. Apareceu? Ah, então ele colocou errada. Tá bom? Nada. Você tem ideia de quantas pessoas, olha, a gente está aqui, já tem o quê? Não tem nem 10 minutos. Quantidade de gente que já entrou e saiu desse elevador. Não dá nem pra saber a quantidade de pessoas que entra e que sai. É pra dar televisão, Cláudio? É? Eu sei. Acho que é, né? Deixa eu apertar aqui pra você, peraí. Não, peraí. Aperta aí. Obrigado. Alô? E você sabe da vida de muita gente aqui? Não, não sei não. É... 29º andar. 292. 292. Bom dia. Bom dia, vamos entrar. A gente está aqui no apartamento que é usado para ensinar arquitetura, né? Ensinar vamos dizer arquitetura, sem dúvida, já é uma lição. assim. Isso, para os alunos. Os alunos e os professores que aqui vêm visitar a escola. Ciro, o que a gente está vendo aí atrás de você? É um cobogó. O cobogó é um elemento, na verdade, de origem árabe, que eram os trançados só que eram feitos de madeiras normalmente, que depois um grupo português que vem para o Brasil desenvolve em cimento e realiza esse elemento que é muito interessante porque ele permite, ao mesmo tempo, a passagem do ar, uma certa visão, principalmente de quem está dentro para fora, coisa que na época antiga, principalmente nas casas coloniais, as mulheres não eram para ser muito vistas. Então, essa visão um pouco da sociedade um pouco equivocada. Então, a mulher podia ver quem estava fora, mas quem estava fora não via pela contraluz a mulher que estava dentro. Essa divisão extremamente lógica, digamos, mas com uma certa poesia, que é essa questão da transparência, que é você ver os limites do apartamento. No cobogó que você viu ali, que nós mostramos, e até você ver a janela que dá o limite total do apartamento. E tem essa coisa maravilhosa que é o brise. O brise solar serve para quê? Para controle do sol. O sol, conforme se movimenta, então ele, se você tem ali tem 1,10 m, se não me falha a memória, o sol não entra diretamente no vidro, né? Ele para um pouco ali. O Copan tem um embasamento muito bonito, são 4 andares de embasamento em termos de altura, são 12 metros de embasamento. Depois ele teria uma área jardim nesse embasamento, no teto desse embasamento. Teriam 3 áreas como essa no edifício todo. E por que não fizeram o jardim? Não foi adiante? Bom, o que mais explica, o que daria a melhor resposta para essa tua pergunta, na minha opinião, é a frase lá do Caetano Veloso, pela força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? A ideia de que você tendo 2 andares de mais apartamentos, o lucro aumenta, enfim, as pessoas acharam por bem, os investidores da época, não fazer os jardins, fazer apartamentos, né? Acho que foi isso. Então essa área de convívio acabou. Se perdeu. O Oscar Niemeyer rejeitou esse filho, né? Um período sim, um bom período sim. Por quê? Eu tenho a impressão porque o Copan, como conjunto, que na verdade o Copan é um conjunto, esse é o prédio principal, é claro, mas era o conjunto Copan, que foi feito de 3 prédios, e que Oscar cria uma rua interna, que faz uma passagem para uma rua, inclusive, que liga com a Avenida São Luís. Que isso, para nós urbanistas, é um dado genial, né? Se todas as cidades nós tivéssemos feito desenhada assim, ou seja, não separando a arquitetura do urbanismo, não fazendo da arquitetura uma coisa, de urbanismo outra, e sim tentando desenhar os espaços da cidade como um todo, dariam lugares lindos como esse, que permite fazer um restaurante, que permite fazer uma ligação com outra avenida da cidade, que você caminha para contemplar a cidade como um todo. O Oscar
quando estava fazendo esse prédio na década de 50, ele é chamado para ir para Brasília. O Juscelino o convida para ir fazer os palácios de Brasília. E é claro, a ausência dele na obra propiciou muitas mudanças, das quais ele não concordava. A altura do prédio aí da frente do Bradesco não era essa, era mais baixo. Uma série de detalhes que eu tenho certeza que ele não gostou do que viu. E o Oscar tinha essa característica. Eu vi algumas vezes ele negar algumas obras. Ele veio aqui no Congresso Brasileiro de Arquitetos em 92, e nós o trouxemos até aqui. E a reação? A reação dele é aquela reação quieta de quem vê que a coisa, que tinha muita gente, ele gostou disso, de ver todo mundo caminhando, mas ele não fez nenhum comentário assim expressivo. Você acha que ele fez isso aqui pensando numa utopia social? Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma disso. A ideia da habitação social, como ele concebeu aqui, é aquilo que nós, inclusive urbanistas, acreditamos que seria muito desejável para a cidade. Você imagina utopicamente, se você tivesse 5 Copans nesse entorno, você teria uma área livre imensa nessa cidade, porque aqui moram 5.000 pessoas. Então, quer dizer, a ideia de que o Copan teria essa galeria interna, que é pública ou semipública, por onde passam milhares de pessoas por dia, eu acho que é uma ideia bem socialista, se nós quisermos dizer assim, bem comunitária. Oi, gato. Tudo bom? Tudo bem, meu amor? Podem entrar. Você foi responsável pela criação dessa comunidade fechada no Facebook. Isso. Eu e o Fabrício, que é um outro vizinho. E a ideia de criação desse grupo foi para promover trocas, né, entre os vizinhos, doações de coisas, oferecer os serviços dos próprios moradores, que às vezes a gente vai buscar alguma coisa aqui perto, mas a gente tem dentro do nosso prédio alguém que costura, alguém que faz faxina, alguém que conserta o computador e por aí vai. Eu tô vendo aí que o negócio é bem organizado, são 9 regras. A gente elaborou umas regras, sim, porque... Quais são as mais importantes? As mais importantes são que não serão aceitas postagens de cunho racista, machista, homofóbico, transfóbico, gordofóbico, né? São umas regras mínimas de convivência que eventualmente acontecem em grupos abertos, né? São permitidas trocas de produtos, venda e doação, menos a não ser de coisas que são ilícitas, né? E drogas, etc. E também animais. A gente permite que estejam pessoas doando animais que encontraram, o animal perdido por aqui, tudo bem, mas vender vidas aí a gente também não permite. Vender vida animal, vender cachorro, isso não. A vizinha aqui acabou de postar, faz meia hora que ela comprou uma tinta para pintar o apartamento dela e rendeu muito. E ela tá querendo negociar esse latão de tinta que sobrou bastante. Daí ela até brincou, o gato não tá incluso, ela escreveu aqui, né? Animal perdido, né? Os moradores da frente, que tem o Brise, é comum os gatos escaparem. E aí eles vão caminhando pelo Brise e eles aparecem em outro apartamento. Isso é muito comum, aconteceu isso semana passada. Só que o morador, é um morador novo. E ele ficou desesperado, logicamente. Mas todo mundo tentou acalmá-lo e falar, não, seu gato vai aparecer, avisa todas as portarias, os porteiros já estão acostumados. Mas é isso, ele divulga aqui e logo depois de um tempo acharam o gato. Então são coisas curiosas que acontecem, assim. Eu já ofereci... Eu tenho uma composteira aqui no apartamento, né? Que eu composto meus lixos orgânicos. Então, periodicamente, eu faço a manutenção. E aí, isso resulta em bastante composto líquido pra mim. E eu não tenho tantas plantas assim. E aí, eu sempre tô doando e todo mundo quer. Então, é sempre, eu quero uma garrafinha, eu quero. Que eu já entrego tudo diluído pros moradores. Mas bicho você não tem? Não, só as minhocas e minha composteira. Por enquanto. Estou impressionada com a arrumação da sua casa.
É que aqui é muito pequeno e aí se a gente não se organizar, cabe menos coisa ainda, não? E você, como arquiteto urbanista, me conta o que você acha dessa ideia do Copan? Tem algumas mudanças em relação ao projeto original, mas mesmo assim me agrada bastante, que é você colocar públicos, famílias de diferentes tipos dentro do mesmo prédio. E a ideia é de mesclar mesmo, né, comércio e serviços e moradia, tudo no mesmo lugar, que é mais ou menos assim que as cidades se organizam, né? O bloco B está entre um dos blocos mais baratos aqui, se não for o mais barato, né? O que não quer dizer que é barato morar aqui, são coisas diferentes. Esse apartamento que eu tô, o meu, especificamente, aluguel condomínio da 1.535. Não é um valor barato. Então, é isso, não quer, né? Não é barato e não tá na igualdade que o Oscar Niemeyer queria, tanto queria. Tudo marcadinho. É essa que eu mais gosto. Tudo sucede súbito, eu não faço, explodo. Entra, gente. Eu mexi, né? Porque os apartamentos originalmente tinham 3 dormitórios. É um só ou são 2? São 2. São esses 2 por andar. Eu comprei e emendei. Você tem quantos metros aqui? 300 metros. Você chegou a pegar o período de decadência? Cheguei, peguei. Como é que era o ambiente nos anos 80 aqui, Pedro? Era bem decadente. Hoje ele é absolutamente não decadente. É um prédio que tudo funciona. Tudo, absolutamente tudo funciona. São 6 prédios, né? Ele tem o formato de um único, mas são 6 prédios separados. Portarias separadas, tudo é separado. É um lugar de uma convivência extremamente agradável, com uma visibilidade magnífica, com uma liberdade que eu tenho aqui. Eu não tenho limites. Eu estou aqui porque eu não quero ter limites. Limites, leia-se, por favor, com atenção. O que é não ter limites? Claro que eu tenho limites na vida, como todos os seres humanos. Portanto, mas se eu acordar às 3 da manhã, eu posso voar aqui. Às 3 horas da manhã, observar uma luz que se acende, que se apaga. Aí você vê coisas incríveis. Você imagina também. Olha o ruído. Essa cidade, ela pulsa mesmo nesse silêncio. Mesmo nesse Você não silêncio. faz ideia como o silêncio fala. E fala alto. Eu adoro o silêncio. E essa tela, hein? Essa tela é proteção porque as pastilhas estão sendo arrancadas. E essas pastilhas estão caindo. Então, para proteger os que estão lá no chão, elas foram colocadas como proteção, porque elas estão se soltando. Depois de tantos anos, elas estão sendo removidas. Já foram muitas removidas e agora vão ser trocadas. Obrigado. Só um amigo meu aqui, mas... E aí, tudo bom? Prazer, Diogo. O vento bate devagar, soprando pela janela entreaberta. Ela se espreguiça e sai da cama e diz para si mesmo: os domingos de primavera no Copan. Que amor é esse que te fez escrever um texto tão delicado? Não sei, não tenho assim uma explicação única. Acho que é a soma de várias coisas, assim. O amanhecer na janela, o barulho, a cidade, São Paulo, que entra no apartamento, o apartamento que faz parte de São Paulo. Acho que é a soma de todas as coisas, assim, que me fez... É um texto real e me fez realmente acordar numa manhã, numa madrugada praticamente, e ver esse sol nascendo e essa conexão, assim, da cidade com o prédio, do prédio com a cidade mesmo, assim, que faz pensar os domingos de primavera, de inverno, sei lá, de todas as estações do Copan mesmo. Eu morei 2 anos em Londres,
E daí, voltando para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para o Copan, né? Eu já morei aqui antes de ir para lá, passei os 2 anos estudando fora, voltei para cá e não tinha outro lugar que eu quisesse morar que não fosse o Copan. Por quê? Pela experiência que eu tive antes, assim, pelas pessoas que eu conheci e pelo edifício mesmo. É uma coisa assim, talvez pareça loucura, mas acho que só quem já morou aqui talvez possa me entender um pouco mais. Mas o Copan é mágico, a relação que a gente tem assim, com o edifício em si, com as pessoas que moram aqui, com a família que a gente faz aqui dentro é muito grande. Então a gente cria laço. E quando a gente cria laço, mesmo que a gente se afaste, quando você volta, você quer voltar para aquilo. E foi o que eu fiz, assim. O fato de você estar inteira envidraçada te traz o quê? Vai soar talvez estranho, mas me traz paz. Eu sei que é um barulho, é uma cidade frenética, as luzes não param, os carros não param, a buzina não para, mas sentar no sofá ou deitar na minha cama e olhar para as luzes da cidade me traz paz, assim. Acho que essa convergência que eu tenho, assim, sabe, da cidade, a janela, eu me sinto próxima. Me sinto próxima de tudo que está acontecendo lá fora. O Brise é uma coisa assim, pra mim, é uma das melhores coisas melhores coisas do Copan é esse Brise, porque a oportunidade que você tem, apesar de não poder, de às vezes sentar ali e ter seu momento, sabe? Assim, pra mim é muito momento de meditação. Ficar olhando a cidade, a paisagem e pensando em coisas da vida, enfim, é o meu momento de se desligar, se desconectar. Então, às vezes, acontece nesse Brise. A gente está no 25º. Você não fica morrendo de medo de cair lá embaixo? Então, não, porque tem uma das vantagens, eu acho, que pelo Copan ser uma curva, é que a gente não tem vento. Pode ser, estar a ventania que for, a gente não tem corrente de vento aqui. Então, já te tira um pouco do medo. E o Brise tem um comprimento bem largo, então você não se sente. Eu, pelo menos, não tenho medo nenhum. Assim. Olha, só de pensar nisso já está me já tá na barriga. Somos muitos na família, olha surgir, olha brotar, não posso dormir, antes viver que sonhar. Bom, eu sou de Brasília. E eu vim para São Paulo em 2015 para trabalhar aqui. E aí, eu, inclusive, sinto que eu saí de Oscar Niemeyer, mas Oscar Niemeyer não saiu de mim. Porque eu continuei no ambiente, né, pensado por ele, o que é bem intrigante. Essa região, principalmente ali para as bandas do Largo do Aroche, me traz um ar assim, de Sodoma e Gomorra. Que todo mundo tem uma mente assim muito a ovelha desgarrada da família. Então eu sinto muito essa energia aqui no Copan, especialmente. E acho também muito louco pensar que eu estou a 28 andares do chão e praticamente é impossível ver uma árvore aqui com essa vista de, acho que, sei lá, 180 graus de São Paulo. E isso mexe de que jeito com você? Isso me transtorna um pouco, essa ausência tão absurda de natureza, até mesmo do próprio céu, porque é sempre muito cinza, uma coisa assim que eu não entendo. Eu não sei assim, se isso vem do passado, do Copan. Eu já conversei com algumas pessoas que dizem que numa época de decadência do centro de São Paulo, muitas famílias mandavam seus filhos problemáticos para morar aqui, para meio que se livrar deles. Eu não sei se isso ficou meio glamourizado, mesmo sem as pessoas saberem desse passado, mas eu tenho essa sensação mesmo de que pelo menos as pessoas que eu conheço, elas vivem assim de acordo com outro padrão de regras muito mais maleáveis, flexíveis e, sabe, cosmopolitas. São pessoas alternativas, mas que não são ricas
e que também não são pobres. É um ser alternativo, classe média. O que será que está acontecendo lá do outro lado dessa parede aqui? Olha, do outro lado dessa parede eu já me perguntei muito o que pode estar acontecendo, dos dois lados, em cima e embaixo, principalmente porque eu ouço muito música, muito alto, e eu ensaio, canto assim, gritando, igual a Rosana, a cantora. Então eu fico imaginando, gente, será que as pessoas estão me ouvindo gritando igual a Rosana? E um dia desses tinha um drone aqui na frente do apartamento. Acho que um morador resolveu, como eu posso dizer, responder essa curiosidade, espionando os outros apartamentos. E aí eu ouvi uns outros moradores falando, gente, o que é isso e tal? Aí a pessoa que estava controlando o drone percebeu e mandou o drone lá para a prefeitura. Foi bem engraçado. Mas foi uma sensação meio Star Wars, sabe? De repente chega uma coisa para me vigiar. A 28 andares do sol. Juro que não é difícil, no meio de tanto edifício, olhar pro céu e pro Cristo e dizer sou um homem livre. Aqui eu visualizo as ruas, um campo determinado, tá? Que fica aí o elevado, que é a ligação leste-oeste, e a Rua da Consolação. Meu expediente começa às 6 da manhã até às 13h30, tá? Mas o pico maior fica entre 7h30 até por volta das 10h30 da manhã. Uma das obrigações que nós temos no local desse aqui é verificar se tem um ônibus quebrado no corredor, para que melhore a mobilidade, os veículos que quebram no meio da rua, para que possa acionar o operador de uma maneira mais rápida. Vejo o sol nascer todos os dias, né, e vejo a beleza que essa cidade tem, com uma ótica diferente, né, porque as pessoas veem a cidade por baixo, eu vejo a cidade todos os dias por cima, né. Aqui na sua galeria, você que é um fotógrafo que tem um olhar muito particular e muito afetivo para o Copan. Você mora, trabalha, você não sai daqui praticamente, então a sua vida sobe o elevador, desce o elevador, é isso? Sempre andei muito, sempre caminhei muito. E aqui eu estou nesse esquema meio que português, né? Padaria embaixo, cafofo em cima e tal. Então é um sobe e desce constante. Quinto e 26º andar. É impressionante como é que os corredores são absolutamente em ordem, né? Quer dizer, você tem quantos apartamentos por andar aqui nesse seu andar? Eu acho que deve ter uns 20 por andar por aí. Os menores, os de 30 metros e os de 50 metros, de 45 metros. O seu é de 45? De 45, aham. Você acha que o convívio aqui de um casal nesse apartamento de 40 metros quadrados influencia na relação, atrapalha, ajuda? Como é que fica isso, Renato? É um desafio, né? É um desafio. Alguém já disse que o amor não resiste a um conjugado. Estamos num teste aqui, pura prova. Renato, você tem memória de o que você ouviu falar? Como era o Copan antes, há alguns anos? O Copan chegou, teve seus tempos de glória, obviamente, né? Acho que nas 2 primeiras décadas, acho que uns 20 anos depois, ele começou a decair, né? Ele virou uma favela vertical, o que se chama por aqui de um treme-treme. Né? Então, o caos inerente de uma favela no quesito desordem. E com essa nova quando o síndico atual, o senhor Afonso, assume, ele começa a colocar ordem na casa. E ele tem uma equipe muito grande aqui, tem 100 pessoas, talvez um pouco mais trabalhando aqui, que vai da equipe de manutenção e tudo mais. Então a manutenção é constante, existe uma equipe de serviços aqui. Então qualquer problema que alguém tem no apartamento, requisita direto
da administração, né? O que vai colocando uma ordem na casa. O que se passava aqui? O que acontecia aqui no Copan antes dessa ordem imposta ou posta? Tinha prostíbulos aqui instalados, sabe? Apartamentos que funcionavam como prostíbulos, tinha traficantes instalados, dizem que ocorria até assalto nos corredores. Era uma coisa muito delicada. E aí as coisas vão se normatizando isso aqui, dando uma outra cara no lugar. Rodando? Eu posso dizer que isso aqui é o quartel-general do Copan? Mais ou menos, só faltam as barricadas e as armas, né? Mas as armas são o nosso trabalho. Bom, eu estou aqui há 24 anos. O Copan é um mega condomínio, tá certo? Mas normalmente os problemas que se igualam, né, aos outros prédios é o problema de vizinhança. Aqui nós temos uma norma. Você pode ter um elefante, uma girafa, desde que você carregue no colo e traga no elevador de serviço. Tem muita briga de vizinho? Isso é normal, isso é o dia a dia nosso, né? Não vou dizer que eu tenho briga todos os dias, mas pelo menos para poder sair desse marasmo, nós temos uma briguinha por semana. São 1.160 apartamentos. Nós somos, em tese, segundo a última informação do IBGE, maior do que 457 cidades do país. ...24 anos. 24 anos. Então faz 24 anos que vocês moram aqui. Exato. Quando chegamos era muito ruim o ambiente. Tinha tudo que é ruim no prédio, né? Prostituição, droga, não tinha organização, limpeza. Hoje é outro edifício, outra composição. Copan, ele é um gigante de concreto, ferro, que tem uma alma própria. Ele concentra de São Paulo tudo que existe, talvez no Brasil, né? A gente percebe algumas pessoas em grau etílico meio avantajado que um som um pouquinho alto, né? Mas que a administração ela tem controlado de uma forma mostrando que é um condomínio, que tem gente que trabalha no dia seguinte, né? Cheiro de maconha muito forte, mas de resto, gente que põe coisa na marquise. Um dia desceu primeiro o vaso, depois desceu a planta que estava no vaso e depois atrás do vaso da planta desceu um gato preto que ficou preso na marquise. Eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu sou designer e trabalho numa agência de publicidade, sou diretor de arte. Eu estou morando aqui 1 ano e meio. Eu estou em São Paulo há 4 anos. Eu sempre gostei muito do centro e eu acho que da energia que tem aqui, que eu acho que é bem única, assim. Eu acho que o Copan, ele consegue ilustrar isso num prédio só, toda essa energia do centro, assim, que é essa multiculturalidade que tem em São Paulo. Então aqui tem gente de todo lugar do Brasil, todas as culturas aqui se misturam. Sai briga, a galera se une. Eu fiz vários amigos aqui. Eu procurava na época um apartamento pequeno, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento e eu decidi morar sozinho. E aí vim aqui, me encantei, porque a vista aqui é tipo incrível, né? É o 24º andar, é um marzinho de pedra, assim, parece um mini castelo, assim, é uma delícia. Sem falar que é Niemeyer, né? Então parece uma delícia morar num cartão postal, assim. Todo mundo que pergunta, tipo, tem aquela reação: ah, legal, Copan, nunca fui, me convida para ir na sua casa. Eu acho que é um prédio muito democrático, assim, e as pessoas aqui são todas muito diferentes, eu me sinto muito diferente e ao mesmo tempo igual. Então,
todo mundo tá no mesmo barco, tá na mesma sala, assim. Eu trabalho no Brooklyn hoje, então eu atravesso São Paulo inteiro. Todo mundo fala, 1 hora para chegar no trabalho, e que loucura. Mas olha, eu mudo de trabalho, mas eu não mudo de apartamento. Como é que esses livros vêm parar aqui? Geralmente a gente acha na reciclagem, né? Aí um funcionário leva pro refeitório, aí a gente lê, depois que lê, guarda de novo. Aí vai trocando os livros, né? Mas quando você fala acha na reciclagem, é que o pessoal jogou fora, lixo? Jogou fora, lixo. Tá bom? Acalmar os nervos. Aqui você começa uma parte, um serviço de um lado, daqui a pouco você está em outro bloco, enfim. Você termina de um lado, já está começando no outro, não termina nunca. Aqui você começa e não vai terminar nunca. Agora você vê muita gente assim com falta de educação, que rabisca a parede. Não, isso não existe no prédio. Até hoje eu nunca vi isso. Pode acontecer assim uma mudança de alguma coisa, de um bloco, alguém riscar a parede, a gente vai lá, retoca, mas pichação isso aí eu nunca vi. Isso é difícil no Brasil. Né? Bisnaguinha? Bisnaguinha. Bisnaguinha não é pão? Não. Surgiu a partir de refil, assim, de produto de limpeza. Quando você vai ao mercado, essa foi a ideia que eu tive, tá? Eu tenho esse hábito. Eu compro um produto, eu compro a primeira vez e vejo se ele logo tem um refil, uma bisnaga. E aí gostei do nome. Além de ser um nome querido e fofo, né? E é um nome bacana e fica na cabeça das pessoas, entendeu? Então, quando você me chama, você não vai chamar a Juliana, a faxineira, a diarista, não, eu vou chamar o Bisnaguinha. Aí a Juliana vai lá. O que você fazia antes? Eu fiz publicidade, na realidade, sou graduada. E aí fui trabalhar na área de gastronomia, em restaurantes. Só que assim, eu já passei dos 30, então o trabalho na noite começou a ficar muito pesado nesse sentido. E aí foi a hora que eu parei e pensei, como moradora do Bloco B, onde tem bastante solteiros, repúblicas, eu vi que tinha uma demanda muito grande, inclusive no grupo da vivência do Copan, né? E eu falei, por que não? E deu super certo, isso já vai fazer 1 ano, e a maioria dos clientes são aqui do prédio, do Copan, e assim, desde do bloco A ao bloco F. Você fica quanto tempo na casa de cada cliente? De 4 a 6 horas. De 4 a 6 horas. E quanto custa? Um apartamento desse, eu faço a 110. Eu fico imaginando que você deve entrar em cada apartamento bagunçado. Hein? Entro, bastante. Você já tinha pegado no pesado antes? Não, foi a primeira vez. Até o shape mudou, já entrei na linha, era mais gordinha, inclusive. Alô? É o Henrique. Isso. Você é o latifundiário, né, do Copan, né? Você foi comprando daqui, comprando dali, mais um puxadinho daqui, quebra a parede, monta esse apartamento de 400 metros quadrados e você chegou nesse 31º andar. Tá, na verdade, um sonho que eu tinha desde quando a gente tinha um apartamento lá embaixo, né, no 4º andar, no outro bloco, no bloco F, pensava em ter um aqui no D, por ser o maior apartamento, e eu sou meio junto, muita tranqueira, né, precisava de mais espaço, né? E eu queria também um andar alto para poder ver a cidade. Eu acho que é um prédio um pouco desumano, sabe? Nós não temos uma área de lazer.
nós não temos uma área de convivência. Eu me lembro de um lugar que era bem legal de frequentar antigamente, era o Cine Copan, que era frequentado pelas pessoas da cidade, mas também muito pelos moradores do prédio. E hoje o Cine Copan não existe, né? Está lá um negócio fechado, um salão fechado. O último filme que passou lá, eu assisti, e era tipo uma despedida, foi acho que Na Cama com Madonna. E era bonito o prédio, assim, o cine. Era um salão enorme, tinha mais de 1000 poltronas, todas vermelhas de veludo vermelho, né? E as paredes decoradas, assim, aquela decoração da década de 60, era bem bonito, sabe? As luminárias, aquele palco enorme. Era um ponto de encontro dos moradores, era um ponto legal. Uma história que eu me lembro de muitas vezes, na época da ditadura, por exemplo, muitos, na década de 60, como não tinha, ainda o prédio estava muitos andares sendo ainda construídos, os apartamentos não estavam ocupados ainda, muitos foragidos da ditadura se escondiam aqui no prédio. E quando vinham a polícia secreta, o DOPS, o ICOD, eles saíam pela janela e andavam pelas marquises, pelos bridges solaires e fugiam e se escondiam em algum outro apartamento. A tela, esse véu enfunado, me lembra Picasso teve a fase azul. O Copan também está aí. É um pouco trágico, um pouco... Poderia ser alguma coisa parecida com um velho navio. Não, um velho navio. Sempre um velho prédio é um velho navio. Sempre a manutenção é eterna, né? Você passa por um lado, começa e volta nele. Mas agora a imagem de um navio é muito total porque tem essas velas, né? É muito...